Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Universo na Tela. Se você for novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu like, porque vai me ajudar muito. No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre o filme Branca de Neve, que foi lançado esse ano de 2025, dia 20 de março. Bom, gente, como eu tô vendo que muitas pessoas estão falando sobre o filme Branca de Neve, e eles também estão dando suas opiniões, o que eles acharam sobre o filme, eu também decidi trazer aqui a minha opinião. Lembrando que eu não vou ficar me atentando muito nessa questão, os bastidores do filme, investimento, curiosidade sobre bastidores, não sei o que, não sei o que, eu não vou me atentar muito a isso. Eu vou falar mais a minha opinião sobre o que eu achei do filme, assim, a minha visão sobre o que eu achei sobre o filme Branca de Neve. Bom, gente, lembrando que o intuito desse vídeo não é ofender ninguém, não é xingar ninguém, não é xingar os atores ou algo do tipo. Nesse vídeo eu apenas vou dar a minha opinião sobre o que eu achei do filme, né? Eu vou contar a minha visão, né, sobre o que eu achei sobre o filme, né? Muitas pessoas, né, estão contando o que elas acharam, né, a visão delas e tudo mais. E eu também aqui vou contar a minha visão, vou dizer o que foi que eu achei sobre o filme. E eu também vou fazer algumas comparações sobre o filme da Branca de Neve, né, de 1937. Gente, eu tô olhando aqui porque o roteiro tá aqui, aí eu tô olhando. E eu também vou fazer algumas comparações, né, com o filme de 1937, né, que é o filme original. Então, gente, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Desde quando o filme foi anunciado, né, que teria live action, né, da Branca de Neve, né, quando foi também anunciado, né, os atores, né, que iam fazer parte, né, principalmente a Branca de Neve, né, que muitas pessoas ficaram muito curiosas, né, para saber, gente, qual vai ser a atriz, quem será a Rainha Má e tudo mais. E quando as pessoas viram, né, a escolha da atriz, né, a pessoa, né, que ia interpretar a Branca de Neve, infelizmente foi uma coisa que não agradou muito ao público. E quando eu digo que não agradou nem um pouco. Nem mesmo a escolha da atriz para fazer a rainha, o pessoal não se agradou muito. Inclusive, né, falando sobre isso, né, nessa questão de quando foi divulgado, né, os atores que iam fazer, né, os atores não, né, as atrizes, né, que iam fazer ali a Branca de Neve e a Rainha, quando isso já foi divulgado, né, e provavelmente, né, a produção do filme recebeu muitas críticas, né, porque muitas pessoas não gostaram, acredito eu que eles tinham que, assim, fazer uma análise, olha, já que ninguém gostou, já que o pessoal não se agradou muito com isso, então eu acho que o ideal seria, né, fazer a troca ali, né, da atriz ou algo do tipo. Eu não sei, né, óbvio, né, que no meio de tudo isso, né, tem dinheiro envolvido. Tem essa questão, né, de que eles querem agradar ali uma geração e tudo mais, né, eles querem fazer as coisas ali de uma forma para agradar as pessoas de hoje em dia, né, nessa questão de preconceito, algo do tipo. Aí tem dinheiro envolvido também e acontece que eles acabam escolhendo ali certos atores para fazer. Só que assim, eu acho que a partir do momento que o filme foi anunciado e as atrizes que iam fazer, principalmente a atriz que fez a Branca de Neve, né, que o pessoal não se agradou de jeito nenhum, eu acho que a produção, eles deveriam repensar na época. Bom, eu acho que seria uma boa a gente trocar, né? Tudo bem, eu sei que, não sei se isso é possível, né? Não sei se é possível eles trocar, assim, uma atriz, assim, de uma hora para outra, mas assim, se eles viram que as pessoas não gostaram, eu acho que o ideal seria eles trocar a atriz, né? Até porque, gente, não é a produção que vai assistir o filme. A produção tá fazendo o filme. Eles estão produzindo o filme. Quem vai assistir o filme somos nós. Somos nós que vamos assistir. E somos nós que vamos dar a nossa opinião.
Se o público já não se agradou desde o começo, então eu acho que eles já tinham que tentar repensar sobre isso, né? Eu acho, né, que a questão da escolha da rainha também, na questão da rainha, foi uma coisa também que o pessoal não gostou muito, né? Porque o pessoal falou que a atriz era muito bonita, né? Para poder interpretar a rainha, né? Porque ela era muito bonita. Mas nessa questão da rainha, né, o pessoal até que falou, mas eles não falaram muito, 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 muito mesmo. O que eles realmente não gostaram muito foi a questão da atriz que fez a Branca de Neve, né? Da atriz que foi escolhida, né, para fazer a Branca de Neve. Então, gente, nessa parte, né, eu acho que a partir do momento, né, que o filme foi anunciado, né, que o live action foi anunciado e as pessoas não gostaram muito, não sei se isso é possível, eu acho que a produção, eles tinham que repensar, né, eles tinham que pensar assim, pô, o pessoal não gostou da atriz, o pessoal não curtiu a atriz, eles não gostaram muito, então eu acho que o ideal seria trocar a atriz, né, tipo, trocar a atriz, embora a atriz fique chateada, se o pessoal não gostou, o ideal é trocar, né, não sei se isso é possível, né, nessa questão, né, da produção do filme. E tem mais uma coisa também, a partir do momento que você divulga uma coisa, né, lá no comecinho, e você vê que as pessoas não gostaram, você já tem que entender que aquilo é perda de dinheiro. Porque se as pessoas não gostaram, então aquilo dali já é um sinal de que quando for lançado o pessoal não vai gostar e o pessoal também nem vai querer assistir. O pessoal nem vai perder tempo querendo assistir uma coisa que não foi do agrado deles, né, de uma coisa assim que eles não gostaram. E quando, né, essa atriz foi escolhida, obviamente o pessoal não gostou muito, justamente, né, porque ela não tem, assim, as características, né, inclusive, né, quando essa atriz foi anunciada, né, para fazer a Branca de Neve, teve até pessoas que pensaram assim, bom, a gente não viu ela caracterizada de Branca de Neve, então a gente não sabe como que vai ser, né, porque muitas das vezes, né, quando as pessoas escolhem os atores para fazer um certo papel, tem pessoas que falam, ah, isso não vai dar certo, porque é uma coisa que não dá. Só que quando o ator já está caracterizado daquele personagem, né, muitas das vezes a gente meio que muda de ideia, né, a gente fala assim, ah, agora que ele tá caracterizado, né, daquele personagem, a gente meio que muda de ideia e tá tudo bem. Só que não foi o caso da atriz que fez a Branca de Neve, porque ela se caracterizou, né, fizeram a caracterização dela, né, vestiram ela da personagem e realmente foi uma coisa que não agradou muito ao público. E quando se trata, né, pelo menos assim na minha visão, quando se trata de um live action, né, de um filme desenho que a gente vai trazer para a realidade, né, que o pessoal vai produzir um filme, pelo menos na minha opinião, eu acho que eles têm que ser o mais fiel possível ao desenho. Claro, né, que tem algumas coisas ali que eles vão mudar, né, eles vão fazer alguma coisa ali, mas eu acho, né, que ainda mais pelas crianças, né, porque são crianças que cresceram assistindo aquele desenho, crianças que assistiram muito, crianças que são até fã daquele desenho, então assim, eu acho que a produção tinha que ser o mais fiel possível ao desenho. Claro que não tem como, né, ser aquele negócio 100%, ai meu Deus, vai ser 100% fiel ao desenho, mas o possível, né, que eles conseguir para poder ser fiel ao desenho, eles têm que tentar, porque querendo ou não, são pessoas, né, que eram crianças, que amaram aquele desenho, e de repente você descobre que aquele seu desenho favorito vai ganhar um live action, cara, a gente fica feliz, né? A gente fica pensando, nossa, qual será o ator, né, que vai fazer tal personagem e tudo mais, a gente fica, né, naquela alegria, né? E quando de repente você assiste aquele live action e você vê que não era exatamente aquilo que você imaginou, muitas das vezes a gente fica muito decepcionado. Bom, gente, eu vou dar aqui um exemplo aqui. Eu sei que isso não tem nada a ver com a Branca de Neve, mas eu vou dar um exemplo aqui bem de leve. O Scooby do filme. Na minha opinião, o Scooby do filme, ele foi um filme, né, que inclusive eu acho que eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas só para contextualizar. O Scooby do filme, ele na minha opinião, ele é um filme assim que foi super fiel ao desenho, entendeu? Ele foi super fiel ao desenho, eu gostei bastante. Sim, teve algumas coisas ali que eu não gostei muito, mas na minha opinião, eu achei que ele foi super fiel ao desenho. Eu, né, por ser muito fã do Scooby-Doo, ser fã do desenho, quando eu assisti o live action pela primeira vez, eu realmente gostei muito. Teve algumas coisas ali que eu me incomodei, mas isso é um assunto para um outro vídeo, mas
pra mim, gente, foi bem legal, assim, porque eles foram realmente fiéis ao desenho. E eu acredito que muitas crianças, né, ou até pessoas ali já adultos, né, que eram fã desse desenho, quando eles foram assistir o live action, eles ficaram felizes. Olha que legal a escolha dos atores, né? E é nessa mesma questão da Branca de Neve. Muitas pessoas, né, muitas crianças também, que hoje em dia já são adultos e tudo mais, né, já são até idosos, né, porque o filme, ele é um filme já de muitos anos. Quando você assiste e você vê que não é uma coisa completamente fiel ao desenho, né, de acordo com o desenho, a gente realmente fica decepcionado, né? E tipo assim, gente, se eu não me engano, não tem só esse filme da Branca de Neve, né? Parece que tem outros filmes também, né, que foram inspirados na Branca de Neve, né, que teve ali a sua inspiração. Mas o filme, assim, que teve, assim, aquele peso, né, aquele filme que realmente tentaram se inspirar mesmo no de 1937, foi esse que foi lançado agora, em 2025. Teve outros também, claro, só que o que eles tentaram focar muito no desenho foi esse de 2025. Agora, eu vou fazer algumas comparações, né, desse filme, né, que foi lançado esse ano, com algumas coisas do filme de 1937. Por exemplo, nesse filme Branca de Neve, né, que foi lançado esse ano de 2025, os anões, né, pelo que eu entendi, os anões são animações. Os anões, eles não são reais, né, não são atores ali fazendo, são animações, né? E muitas pessoas queriam, né, que os anões fossem pessoas reais, né, que fossem realmente anões de verdade. Só que, infelizmente, né, parece que eles não colocaram pessoas reais, né, eles preferiram fazer animação. Inclusive, né, teve alguns boatos, eu não sei se isso é verdade, tá bom, gente? Se vocês quiserem colocar aqui nos comentários, não tem problema. Falaram que não escolheram atores, falaram que não colocaram anãos, né, nos 7 anões, porque seria ofensivo a doença deles de nanismo. Não sei se isso é verdade, né? Aí por isso que eles não colocaram. Eles decidiram colocar animações. Se eu não me engano, no filme tem um anão, sim, que eu assisti. Tem um anão que tá no filme. Só que ele não faz parte dos 7 anões. Ele faz parte lá de um outro grupo lá que tá junto com o príncipe. Mas ele é um anão, mas ele não faz parte dos anões, né? Ele tá ali separado, ele tá mais no grupo do príncipe. Então, gente, uma outra cena, né, que é bem importante também fazer uma comparação, que é a cena onde a rainha pede para matar a Branca de Neve. Bom, nessa cena, né, do filme original, de 1937, né, que no caso é o desenho, a rainha, ela fala, né, pro capataz matar a Branca de Neve, e ela dá uma caixinha para ele, e nessa caixinha ela fala para ele trazer o coração da Branca de Neve dentro dessa caixinha, né. Aí, no filme original, né, que é o filme desenho, ele não mata a Branca de Neve, né? Obviamente, ele não mata ela. E no lugar, né, do coração da Branca de Neve, ele coloca um coração de um porco, se eu não me engano, né? Ele coloca no lugar e entrega para a rainha. Agora, já no filme de 2025, né, no filme desse ano de 2025, né, claro, né, a rainha também manda o capataz matar a Branca de Neve, só que no lugar do coração da Branca de Neve, né, ao invés do capataz matar e colocar o coração dela, só que no lugar ele coloca uma maçã na caixinha, né, que aí já é uma coisa diferente, que no desenho original, o capataz ele coloca um coração de porco, já no filme, né, que é o filme live action, ele coloca uma maçã no lugar. No filme original também, falando dessa cena, se eu não me engano, a rainha, né, no filme de 1937, né, que é o desenho, a rainha fala pro capataz levar a Branca de Neve, né, parece que é pra pegar flores, alguma coisa assim do tipo. Já no filme, né, live action, né, desse ano de 2025, a rainha, né, fala para ela colher maçãs, alguma coisa assim do tipo, né, que já é uma coisa completamente diferente. No filme original, né, que é o filme de 1937, não mostra, né, a Branca de Neve ajudando o príncipe, né, o príncipe aparece, inclusive, né, no original, né, no filme, né, do desenho, ela até meio que corre dele, né, toda tímida, né, toda fofinha, ela corre dele, mas ela ainda continua cantando, né.
Aí até aí tudo bem. Já no filme de 2025, o príncipe, né, ele é pego roubando, parece que ele é pego roubando, né, algumas coisas lá do castelo da rainha. E depois parece que a rainha manda amarrar ele lá, ele pra morrer, deixa ele lá pra morrer. E depois a Branca de Neve, né, isso do filme de 2025, ela acaba ajudando ele, né, ela dá um pedaço de pão pra ele, né, no intuito de ajudar. Agora, gente, vamos falar daquela cena, gente, que eu jurava pra vocês que quando eu vi, eu pensava que era montagem. Eu não sabia que aquela cena era real. Quer dizer, eu pensava que era montagem, né? Eu pensava que era o pessoal que tava fazendo montagem nessa cena, né? Inclusive falando dessa cena de novo. Eu pensava que era montagem quando eu vi. Mas quando eu assisti o filme, gente, eu falei, meu Deus, cara, isso é real. E sim, gente, eu tô falando daquela cena que o capataz tenta matar a Branca de Neve e ela faz uma careta muito esquisita. Na hora, né, que o capataz, né, inclusive é o filme de 2025 que eu tô falando, que o capataz, né, ele tá pronta ali pra matar ela, e a atriz, ela faz uma cara muito, assim, estranha, ela faz uma cara, assim, muito esquisita, né, ela faz uma expressão, assim, muito diferente, uma expressão muito esquisita, né, que inclusive, né, foi essa expressão dela que gerou muitos memes, assim, na internet, né, muitas pessoas fizeram memes, fizeram montagens, fizeram montagens, né, com inteligência artificial, gente, fizeram muitas montagens. Inclusive, quando eu vi, né, antes de eu assistir o filme, quando eu vi, eu pensava que era montagem, entendeu? Eu pensava que era o pessoal que tava zoando, só que quando eu vi essa cena de verdade, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso, eu não acredito que a atriz fez essa cara. E ela não faz uma cara, assim, de pena, ai, meu Deus, e tal. Gente, ela faz uma careta muito diferente, ela faz uma careta muito esquisita, entendeu? Naquela cena, e quando eu assisti, gente, eu fiquei chocada, eu não sabia que ela realmente fez aquela cara na hora que o capataz tentou matar ela. Inclusive, gente, falando de mais uma outra cena, tem uma cena, gente, que por incrível que pareça, eu até que achei bonitinha essa cena do filme de 2025, né? Se eu não me engano, o anão que se chama Dunga, eu acho que é o Dunga, se eu não me engano, acho que é ele. Que se eu não me engano, ele não fala, se eu não me engano, ele não fala, né? No desenho original ele não fala de jeito nenhum, né? Que é o de 1937. Ele não fala. Mas no filme de 2025, a Branca de Neve, ela meio que vai conversando com ele para ele poder ir se soltando, né? Porque no filme também de 2025 ele não fala. Só que o que acontece? Ela começa a meio que fazer com que ele se solte um pouquinho. Ela fala para ele começar assoviando e tudo mais. Aí depois, gente, lá pro final do filme, né? Quando acontece algumas coisas ali com ela, né, se eu não me engano, quando aquela parte que ela morre, né, que é a parte da maçã, aí a partir dali que ele começa a falar, inclusive, gente, uma curiosidade, né, pra quem não assistiu o filme, é ele que tá narrando a história, né, justamente o Dunga, que é o anãozinho que não fala, é ele que tá narrando a história da Branca de Neve. Agora vamos fazer mais uma outra comparação de cenas, né? Que no caso, vamos falar um pouquinho mais sobre a rainha. Que inclusive, gente, a minha personagem favorita ali, a personagem que eu gostei bastante, né? Do filme da Branca de Neve, foi a rainha. Inclusive, né? Teve até pessoas também que não gostaram dela, eu super entendo, respeito. Inclusive muitas pessoas também não gostaram, né, da atriz que fez a rainha, mas na minha opinião, gente, eu gostei dela, eu achei muito legal, assim, inclusive eu gosto muito, né, desse estilo gótico, assim, esse estilo mais alternativo, sei lá, eu acho muito bacana. No filme original, a rainha, né, ela usa lá uns negócios, lá umas poções, para ela poder se transformar em bruxa, né? Aí depois ela vai até lá, isso no filme original. Ela vai até a casa dos anões, né? E ela consegue, né, convencer, né, a Branca de Neve, né, a comer a maçã. No filme original, os anões, ele coloca a Branca de Neve, né, num caixão de vidro, né, e ela fica lá no caixão de vidro, e de repente, né, gente, o príncipe, né, ele aparece e ele dá um beijo nela e ela acorda.
né? Agora, o que acontece com a rainha depois? Isso no filme de 1937. O que acontece? Parece que os anões, né, junto com os outros bichinhos, né, que são amiguinhos da Branca de Neve, né, eles vão atrás dela, né, da rainha. E a rainha, ela tenta fugir, entendeu? Ela vai fugindo, vai correndo, até que ela é atingida lá por um negócio lá, e ela acaba caindo, né? E ela acaba morrendo. Isso no filme de 1937. Agora vamos falar sobre o filme de 2025. No filme de 2025, né? A rainha também, ela usa ali um negócio ali para poder se transformar em uma bruxa, e nisso ela vai atrás da Branca de Neve. Nisso, né? Ela consegue convencer ela, né? E ela consegue convencer a Branca de Neve a comer a maçã, e a Branca de Neve come. Só que diferente do desenho original, né? Diferente do desenho, a Branca de Neve, ela não é velada no caixão de vidro. Eles colocam ela lá, parece até uma rocha, né? Não sei exatamente. E ela fica lá deitada, né? E depois, quando pensa que não, né? O príncipe descobre, né? Aí o príncipe aparece, ele dá um beijo nela e ela acorda. E falando da rainha, diferente do filme original, que a rainha, ela acaba morrendo, né? Parece que ela cai do penhasco, se eu não me engano, e ela acaba morrendo. No filme, né, de 2025, a rainha, ela se transforma em rainha de novo, entendeu? Ela vira uma bruxa, mas ela se transforma de novo em rainha, né? Ela consegue se transformar na rainha novamente, só que depois, né, depois que a Branca de Neve meio que se revolta, né, porque ela quer o trono dela de volta, né, ela quer tudo de volta, a rainha fica com raiva do espelho, né, a rainha fica com raiva, ela quebra o espelho e depois ela é sugada pelo espelho e ali é o fim dela, ali é o fim da rainha. Então, gente, depois que eu assisti, né, o filme da Branca de Neve, inclusive eu assisti o filme da Branca de Neve de 2025 e eu também assisti o filme da Branca de Neve de 1937, né, pra poder, né, fazer essa comparaçãozinha, né, e trazer aqui pro canal. Então, gente, agora, falando assim um pouco mais sobre o filme de 2025, né, nessa questão geral, assim, gente, eu não achei o filme ruim, entendeu? Eu não achei o filme assim tão ruim. Só que eu acho que o que deixou o filme assim bem complicado, né? O que deixou o filme assim bem desanimador foi realmente a escolha da atriz para fazer a Branca de Neve, né? Não que eu esteja aqui querendo ofender a atriz, querer ofender a beleza da atriz, não é isso, mas é que realmente é uma atriz que ela não tem a ver com a Branca de Neve, é uma atriz que ela não lembra a Branca de Neve, claro, né? Se a gente tá falando aqui do filme, é claro, né, que a gente vai falar dela, né, porque ela fez a Branca de Neve. Eu percebo que em muitas cenas, né, do filme Branca de Neve, de 2025, né, a atriz, né, que fez a Branca de Neve, eu percebo, né, gente, que pelo menos isso na minha opinião, eu percebo que em algumas cenas ela tá muito forçada, né? Tipo, ela meio que tenta se forçar ali um pouquinho, porque ela tenta ter aquele encanto, né, da Branca de Neve, só que ela não consegue. Eu percebo muito isso no decorrer do filme. Por exemplo, falando do original novamente, a Branca de Neve, ela é fofinha, ela é simpática, ela é muito legal, ela tem uma voz doce, uma voz suave, como que eu posso falar pra vocês? Ela é encantadora, entendeu? E a gente não consegue ver isso na atriz que fez a Branca de Neve de 2025. É claro que se a gente falar em Branca de Neve, a gente vai lembrar da atriz, né? Até porque foi ela que fez ali o filme. Mas, assim, gente, a gente não vê esse encanto nela, esse encanto da Branca de Neve. Você olha pra ela, você não consegue se lembrar da Branca de Neve. Você só vê uma pessoa vestida de Branca de Neve. Você não vê a Branca de Neve ali. Mas você não vê, assim, aquele encanto, né? Você não vê a Branca de Neve na atriz. A gente vê que realmente foi uma escolha errada. Eles tinham que ter escolhido uma outra atriz que tivesse uma característica igual à da Branca de Neve, né? Uma característica igual, que você olhasse para a atriz e falasse, poxa, essa daí, ela realmente me lembra, né? Não é à toa, né, que tem muitos atores aí que fizeram live action de desenho, né, que até hoje, né, tem atores assim que já são idosos e tudo mais, e mesmo com tudo, você olha para eles e você fala assim, cara, aquele ali fez tal desenho, aquele ali me lembra tal desenho, e você não sente isso com essa atriz que fez,
entendeu? Então eu acho que essa escolha foi muito errada. Inclusive, né, tem pessoas que falam que a escolha dela, né, foi para agradar a nova geração que veio, essa questão assim, mas eu acho que as pessoas elas tinham que se atentar a ser fiel ao desenho, igual eu falei no começo do vídeo. As pessoas elas têm que tentar ser fiel ao filme, né, à produção, né, tem que tentar ser o máximo que puder fiel ao desenho. No filme de 2025, eles colocaram um pouquinho mais de detalhe, né? Eles acrescentaram ali algumas coisinhas ali, eles meio que colocaram um pouco mais de detalhe no filme. Já no filme, né, de 1937, né, que no caso é o desenho, não tem assim muito detalhe. É uma coisa assim muito direta. A rainha, ela simplesmente tem inveja, né, da Branca de Neve e ela tenta matar ela, né? E depois a Branca de Neve foge, e ela vê que a Branca de Neve sobreviveu e ela tenta matar ela. Simples assim, né? Depois vai acontecendo as outras coisas. Agora, no filme de 2025, tem um pouquinho mais de detalhe, né? Que tem essa questão, né? Que mostra os pais, né? Da Branca de Neve, mostra a mãe dela adoecendo, mostra a rainha, né? Aparecendo, né? Mostra a rainha aparecendo e se casando, né? Com o pai da Branca de Neve. Aí depois a Branca de Neve descobre, né? Que foi a rainha que matou o pai dela. Enfim, gente. Então, nesse filme de 2025 realmente tem assim um pouco mais de detalhe, que isso é bem diferente do filme original, que o filme original de 1937 é uma coisa assim um pouco mais, como eu posso dizer, uma coisa um pouco mais direta, entendeu? Uma coisa direta. Agora já no filme de 2025, né, desse ano de 2025, eles colocaram um pouquinho mais de detalhe no filme. Falando um pouco também sobre essa questão assim do musical do filme, essa questão do musical, realmente eles manteve, né, a essência, né, do filme original, porque no filme original tem muitas canções, assim, a Branca de Neve tá sempre cantando, os anões também, inclusive, né, os anões cantam também, né, tem sempre muita cantoria ali no filme, né, o original tem muito musical ali, a Branca de Neve cantando, os anões também, entre outras coisas. E no filme de 2025 também tem isso, inclusive até a rainha canta também, outras pessoas cantam também, a mesma música dos anões também cantam também, a Branca de Neve também canta também. Então essa questão assim dessas canções, né, que as pessoas cantam, eles manteve no filme, né, ficou bem mantido no filme. Então, gente, chegando aqui a uma conclusão, né, uma conclusão geral, é que assim, gente, o filme da Branca de Neve de 2025, pelo menos na minha opinião, baseado aqui em tudo que eu falei, não é um filme ruim, entendeu? Se a gente parar pra pensar, não é um filme ruim. Eu acho que o que realmente desanimou muito, né, as pessoas que assistiram e tudo mais, né, crianças, seja o que for, foi realmente a escolha da atriz para fazer a Branca de Neve. E na questão também de algumas atuações também da atriz também, que eu achei que não ficou muito legal, pelo menos na minha visão, algumas partes ela se força muito, inclusive aquela parte do capataz, gente, até eu agora eu tô chocada, porque eu não sabia que aquela cena era real, eu pensava que era montagem, eu juro pra vocês. Então assim, aquelas cenas, assim, tem algumas cenas dela, gente, que a gente vê que ela meio que se força, entendeu? Meio que ser, assim, ela meio que tenta se forçar, entendeu? Ser fofinha ou alguma coisa assim do tipo, igual a Branca de Neve. E a gente vê que não dá muito certo, entendeu? Uma coisa assim que não dá muito certo, porque realmente ela não foi a atriz correta pra fazer a Branca de Neve. Eles poderiam ter explorado, né, outras atrizes. Mas tirando isso, gente, assim, o filme em si, como eu disse, ele não é um filme ruim, é um filme até bacana, né, dá até pra você assistir. Tem sim algumas essências do filme original, muitas coisas ali eles manteve, igual eu falei, eles mantiveram no filme, né. Algumas coisas do filme original eles colocaram, né, no filme de 2025. Também, como eu falei, eles acrescentaram um pouquinho mais de detalhe, né, eles colocaram um pouquinho mais de mais algumas coisinhas ali. Mas assim, como eu disse pra vocês, gente, falando em si, o filme, ele não é tão ruim assim, entendeu? Ele até lembra, assim, um pouco o filme original, só que o problema foi que realmente foi a péssima escolha da atriz para fazer a Branca de Neve. Eu acho que se fosse
outra, obviamente, com certeza seria completamente diferente. Eu não sei como que vai ficar, né, esse negócio aí, né, depois dessa repercussão negativa do filme, né? Sim, teve algumas pessoas que gostou, mas teve mais repercussão negativa. Eu não sei como que vai ficar, né, o que que a produção vai fazer, né? Mas espero, né, que eles possam ter aprendido a lição, né? Não sei, mas espero que eles possam ter aprendido a lição, né? E quando forem fazer algum outro live action, né, que eles possam, né, ser mais fiel ao desenho, né? As pessoas que vão assistir, é isso que eles esperam, né? Uma coisa ali fiel ao desenho. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês gostem. Bom, aqui nesse vídeo, né, como eu disse, eu falei, assim, mais a minha visão sobre o que eu achei do filme, tá? Como eu disse, né, o meu intuito aqui não foi ofender ninguém, foi só apenas aqui falar a minha opinião sobre o que eu achei. Como eu vi muitas pessoas falando, né, eu decidi também falar aqui a minha opinião, né, dizer, assim, o que foi que eu achei sobre o filme, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esse vídeo aqui foi um pouquinho mais longo, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau!